Hoje nós, como eu já disse no início, estamos na última mensagem da nossa série Começar e Recomeçar, onde a gente está falando um pouco exatamente sobre esse momento do ano que a gente vive, onde a gente inicia empolgado e cheios de projetos e sonhos e tudo mais, e a gente buscou não abandonar isso, porque tem um lado muito positivo nessa virada do ano, que é nós pensarmos e refletirmos sobre a vida e refletirmos também sobre como é importante nós termos projetos. Mas a nossa ideia é que a gente não perca de vista o principal, que é a partir do Senhor que nós construímos todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos alvos devem ser construídos a partir do Senhor. É com a casa na rocha que nós queremos construir, para que a gente possa ver cada um desses projetos se desenvolvendo para a glória de Deus. Hoje, o tema que eu escolhi, ou a mensagem que eu escolhi, eu dei esse título de Cansado Demais para Continuar. Às vezes nós falamos sobre começos e recomeços, e a impressão que nós temos é que algumas pessoas olham para esse assunto e dizem: meu Deus, eu estou muito cansado para continuar, eu estou cansado para pensar em recomeço, para pensar em começar. Eu me lembro quando eu pastoreava na Bahia, um dia eu cheguei na igreja todo empolgado, né, dizendo que eu tinha passado num vestibular para fazer uma faculdade lá. E aí contei aquilo para a igreja, todo animado, todo empolgado, né? E uma irmã no final do culto veio me procurar e falou assim: pastor, o senhor já está velho, para que o senhor vai fazer uma faculdade, né? E eu falei para ela, com toda a educação, né? Primeiro, velho é sua mãe, né? Segundo, né? Eu passei na faculdade, no vestibular, eu vou fazer a faculdade. Para que eu estou fazendo? Não sei, não, mas eu vou fazer. É uma coisa que eu queria fazer naquele momento. E às vezes nós, quando pensamos nesse assunto de começos e recomeços, nós vamos, ou nós mesmos, ou nós vamos encontrar pessoas à nossa volta que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão frustrados, principalmente, com a vida, com tudo aquilo que está à sua volta. E nem sempre nós vamos olhar para o começo ou para um recomeço com bons olhos. E é sobre isso que eu queria falar essa noite, sobre quando chega aquele momento em que os nossos projetos continuam diante de nós, os nossos sonhos continuam diante de nós, aquilo que nós estamos trabalhando todos os dias para construir continua diante de nós, mas nós estamos cansados demais para continuar. Bom, eu quero ler com você Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, é um texto muito conhecido, é o texto onde alguns discípulos fazem uma caminhada em direção a um povoado chamado Emaús. Então você já deve ter ouvido falar aí do texto, ou lido o texto, do caminho de Emaús. Antes de ler o texto com você, eu queria rapidamente apresentar o contexto dessa história que nós vamos ler. Esse momento se passa no dia da ressurreição. Num domingo como esse, provavelmente num horário como esse, inclusive, porque eles caminharam cerca de 11 quilômetros para chegar no povoado. Quando chegam lá já é noite. Então, provavelmente num horário muito parecido com esse em que nós estamos reunidos, os discípulos vão em direção a Emaús. Mas o começo do capítulo 24, que é o último capítulo de Lucas, vai apresentar a ressurreição, vai apresentar aquela história onde algumas mulheres vão ao túmulo, não encontram Jesus, voltam, contam aos discípulos, Pedro e João vão correndo ao túmulo para ver se realmente Jesus havia ressuscitado, e logo depois acontece de Lucas apresentar essa história. Apenas Lucas apresenta esse relato, e com certeza com a intenção de mostrar que mesmo com a ressurreição de Jesus, algumas pessoas ainda estavam sobrecarregados com a vida, com a tristeza, com as frustrações, ao ponto de não conseguir seguir adiante com muita facilidade. Então, eu quero convidar você para nós lermos esse texto. Ele vai ser projetado aí para você, Lucas 24, do 13 ao 35. Se você quiser acompanhar na minha versão, está na tela. Se você preferir usar a sua também, fique à vontade. Diz assim o texto, ó. Naquele mesmo dia, só lembrando aqui, que dia? O dia da ressurreição, tenha isso em mente. Isso está acontecendo no dia em que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, da morte de Jesus e de tudo o que ocorreu no entorno desse evento. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nós não temos aqui uma indicação se foi um ato sobrenatural, se era fruto da tristeza, mas a questão é que eles não percebem que é Jesus que está ali. Ele lhes perguntou, Jesus então pergunta aos discípulos, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, o único dos 2 discípulos em que o nome está ali, muitos estudiosos conjecturam que Lucas fosse o outro discípulo, mas nós não temos essa informação. Há uma certa evidência, já que parece que quem está narrando aquilo ali participou do evento, mas independente de quem seja, Cleopas é nomeado. Então Cleopas vai perguntar a Jesus, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha que interessante aqui, eles não culpam os romanos pelo que aconteceu, mas eles têm uma compreensão clara de que foi um ato dos sacerdotes e das autoridades judaicas. No versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, ou seja, Emaús, Jesus fez como quem ia mais adiante. Não no sentido de fazer de conta que ia adiante, mas no sentido de continuar caminhando. Então, quando eles chegam a Emaús, Jesus deixa claro que ele continuaria a sua caminhada. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Irmãos, esse relato, esse texto, ele é muito belo, porque ele mostra Jesus indo em direção aos discípulos, indo ao encontro dos discípulos, de 2 deles pelo menos, que estavam deixando Jerusalém e indo em direção a esse povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância. No caminho eles têm toda essa experiência que nós acabamos de ler. Quando nós começamos a ler esse texto, e quando nós começamos a perceber
como estavam esses homens durante essa caminhada, uma palavra talvez salte aos nossos olhos, e a palavra é frustração. Esses homens estavam claramente frustrados com tudo que eles estavam vivendo. A frustração, ela é uma mistura de cansaço, de revolta, de uma tristeza por aquilo que está dando errado. Eles estavam frustrados, e fica muito claro que eles estavam frustrados quando, nesse caminho, eles deixam de uma forma muito limpa transparecer que havia uma história toda por trás deles, uma história toda que tinha acontecido em Jerusalém, mas que agora, e a partir de agora, essa história toda já não era mais algo que eles queriam abraçar, e eles estavam seguindo em direção provavelmente ao povoado que eles viviam, ao local que eles viviam. Eles ficaram tristes. Quando Jesus pergunta sobre o que eles estão conversando, o texto diz que o rosto deles estava entristecido. Eles ficam frustrados por Jesus não saber ou não demonstrar saber do que tinha acontecido. Ou seja, a frustração era a palavra que mostrava de forma muito clara o ambiente que se estava vivendo. Era a frustração. E esse muitas vezes é o nosso momento. E olha que coisa interessante. Eles são nomeados do início ao fim dessa história como discípulos. Em nenhum momento eles são nomeados de outra forma. Mas mesmo discípulos estavam frustrados. Eles são apresentados como aqueles que estavam junto do grupo dos apóstolos, porque eles sabiam que as mulheres tinham visto ali o anjo e tinham recebido a informação de que Jesus estava vivo. Eles estavam ali juntos, eles estavam próximos, mas eles estavam frustrados ao ponto de voltarem para Emaús, ou de se dirigirem a Emaús, de deixarem Jerusalém. E isso é algo importante para a gente pensarmos. Às vezes nós nos encontramos cansados demais para continuar. Quem nunca se sentiu assim no seu casamento? Quem nunca se sentiu assim na sua vida profissional? Quem nunca se sentiu assim até mesmo na sua vida espiritual? Todos nós, em algum momento, passamos por esse cansaço, onde tudo que está à nossa volta nos frustra de tal forma que a gente não consegue pensar em outra coisa senão desistir. Que a gente não tem ânimo para outra coisa senão deixar tudo de lado. Existem até algumas expressões para isso, como pessoas que dizem: eu estou prestes a chutar o balde. Já ouviu essa expressão, né? É a pessoa que está prestes a largar tudo, jogar tudo para o alto. Tem um monte de expressão para isso. Mas é mais ou menos essa ideia. A tristeza, o cansaço, a angústia muitas vezes, a frustração, essa é a melhor palavra, nos abraça de tal forma, as circunstâncias nos abraçam de forma tão frustrante, que nós pensamos em seguir nosso caminho, em recomeçar em outro lugar. Não foi a única vez isso. Nós encontramos, por exemplo, o próprio Pedro dizendo: olha, eu vou pescar, e outros discípulos o acompanham e vão pescar junto com ele. Pessoas que não conseguiam mais compreender que a forma como estavam vivendo estava boa. E pensavam nitidamente de que eles precisavam de outro ambiente, precisavam de outra história, precisavam de um recomeço, mas um recomeço longe de Jesus. Um recomeço longe do centro das promessas, um recomeço longe daquilo que era a sua experiência espiritual. Então, antes de compartilhar com vocês algumas dos ensinos que nós podemos extrair, eu queria chamar a sua atenção para algumas lições da frustração. A frustração desses discípulos nos deixa algumas lições muito claras. E se nós conseguirmos aprender essas lições, certamente nós vamos estar minimamente protegidos durante uma frustração, e infelizmente elas são tantas, né? Quando nós nos tornamos adultos, aqueles que já se tornaram adultos, eles olham para trás e dizem: meu Deus, se toda a frustração do mundo fossem os amores não correspondidos da minha adolescência, seria bom demais, não seria? Se toda a frustração fosse isso, né? Aqueles amores não correspondidos, aqueles sonhos não correspondidos, mas nós percebemos que a vida continua entrando no nosso caminho,
e atrapalhando os nossos planos e projetos. Nossos sonhos, projetos e planos são maravilhosos. O que estraga tudo isso é a vida, né? Só isso. O resto anda bem, pelo menos na nossa mente, no nosso coração. E quando a gente olha para essas frustrações, irmãos, e elas fazem parte da vida, infelizmente, e elas insistem em nos perseguir, nós precisamos aprender o que a frustração produz no nosso coração, para que nós tenhamos nosso coração protegido, guardado, para que a gente possa seguir adiante e vencer essas frustrações. A primeira lição que esses discípulos me ensinam é que a frustração nos leva por caminhos que não deveríamos seguir. Esses discípulos deveriam estar onde? Em Jerusalém. É lá que os discípulos deveriam estar. Depois, inclusive, essa ordem, ela é reforçada lá no início do livro de Atos, no próprio livro que Lucas escreve, onde o próprio Jesus diz que eles não deveriam sair de Jerusalém, mas deveriam esperar pelo Espírito Santo. O que os discípulos deveriam estar fazendo era estar juntos, reunidos, confiando, esperando, tentando compreender o que estava acontecendo, mas não, eles decidiram seguir um caminho que não era o caminho que os discípulos deveriam seguir. A frustração nos faz isso, irmãos. A frustração nos faz abraçar algo que deveria ser apenas uma distração, apenas um hobby, apenas um momento de prazer, e transforma aquilo no alvo da nossa vida. Muitas vezes, porque estamos frustrados com o Evangelho, com a vida no Evangelho, com a família, com a profissão, com o dinheiro, com o que quer que seja, nós voltamos a nossa mente, a nossa energia, o nosso coração para algo que, se não fosse a frustração, seria apenas uma distração. Seria apenas algo que nós faríamos em algum momento para esvaziar a cabeça, para relaxar, para descansar. Mas aquilo de repente se torna tão valioso para nós que nós abraçamos aquilo e seguimos um caminho que nós não deveríamos estar seguindo. Porque o caminho para nós, irmãos, é muito claro. O nosso caminho é viver diante do Senhor. Seja fazendo o que for, vivendo como for, nada deve ser central em nossa vida senão o Senhor. O Senhor precisa ser o elemento central da nossa vida, e a partir do Senhor todo o resto é vivido. Mas quando nós estamos frustrados, nós colocamos o Senhor de lado, colocamos o Evangelho de lado e abraçamos para nós algo que está nos dando prazer. Porque quem está frustrado busca o prazer em algo. É por isso que pessoas frustradas buscam sempre se satisfazer em algum prazer. Às vezes é a bebida, às vezes é alguma outra coisa, mas as pessoas buscam se satisfazer para que a frustração seja vencida. Cuidado, quando nós estamos frustrados, a nossa tendência é que sejamos levados por caminhos que não deveríamos seguir. Para estarmos protegidos disso, a nossa certeza de qual é o nosso caminho precisa estar muito clara em nosso coração. A segunda lição da frustração que eu aprendo aqui nesse texto é que a frustração nos cega para a presença de Jesus. Você já percebeu que quando a gente está frustrado, uma das nossas orações é: Senhor, onde o Senhor está? Porque o Senhor me abandonou. A gente até usa a mesma expressão de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a gente está frustrado. E no meio da nossa frustração, a gente não consegue perceber Jesus ao nosso redor. E a gente começa a ter dúvidas com relação à própria promessa de Deus, de se Ele está conosco ou não. Cuidado, meu irmão, isso é só frustração falando. Há uma promessa muito clara de Jesus, de Ele estar conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Há muito claro nas Escrituras uma apresentação de que quando nós passamos a pertencer a Jesus, nada pode nos arrancar das suas mãos. Nós cantamos isso essa noite. Nada pode nos tirar do seu cuidado, nada pode nos tirar da sua presença, absolutamente nada, nem nós mesmos, que somos os piores inimigos que nós temos. Nada. Cuidado, porque a frustração nos cega para a presença de Jesus. E aquilo que deveria ser desfrutado ao lado de Jesus,
passa a ser ainda mais difícil e mais pesado, porque nós enfrentamos sozinhos. A terceira lição da frustração é que a frustração enche o nosso coração de profunda tristeza. Você nunca vai ver alguém frustrado feliz, porque é impossível que uma coisa conviva com a outra. Toda pessoa frustrada está triste, está angustiada. A frustração vai encher, vai roubar do nosso coração algo que nunca deveria se apartar de nós, a nossa alegria. Porque se tem algo que nós temos, é motivo no Senhor para ter alegria em nosso coração. É claro que a vida atrapalha isso também. A vida muitas vezes tira essa percepção de que nosso coração deveria estar sempre cheio de alegria. Nos rouba essa alegria e faz com que a tristeza seja a nossa veste ao invés da alegria. A quarta lição da frustração é que a frustração faz tudo parecer sem sentido. Você percebe que interessante, ó? Eles estão caminhando, os discípulos ali estão caminhando. Jesus se aproxima deles, começa a falar com eles, pergunta o que está acontecendo. Quando eles falam sobre Jesus de Nazaré, eles mesmos dizem, olha, hoje as mulheres nos deram um susto. E as mulheres disseram que foram lá e o túmulo estava vazio. E disseram que um anjo disse que ele está vivo. Irmãos, o que os discípulos estão dizendo não era exatamente a mesma coisa que Jesus havia prometido. Jesus havia dito que isso aconteceria. E eles estão dizendo que alguém que disse exatamente o que Jesus falou que aconteceria, foi quem deu um susto neles. Percebe como quando você está frustrado, nada faz sentido, as coisas não se conectam. Aquilo que nós deveríamos enxergar como algo de Deus, como uma prova de Deus, como a presença de Deus, nós enxergamos como algo desconexo, algo sem sentido. Esse é um grande perigo para nossas vidas, irmãos, porque a frustração faz tudo parecer sem sentido, nada tem sentido. Não tem sentido nós estarmos em comunhão, não faz sentido a gente ler as Escrituras, não faz sentido a gente orar, não faz sentido a gente confiar no Senhor, não faz sentido a gente louvar, nada faz sentido. Porque a frustração, ela é como algo que vai se expandindo em nosso coração. Ele entra e começa a se expandir, tomar conta de tudo. A quinta lição da frustração é que a frustração nos empurra para o caminho da desistência. Mesmo com todas as provas diante deles, eles ainda assim não conseguiram crer. Ainda assim, eles seguiram um caminho da desistência. Isso é o que nós fazemos muitas vezes. E nós não percebemos, nós achamos que estamos só dando um outro rumo para a nossa vida. É interessante, mas quando você ouve alguém dizendo assim, olha, agora eu tenho novas prioridades, agora eu tenho novos projetos, agora eu tenho algumas outras coisas que eu quero investir na minha vida, e nada disso está errado. Mas é interessante que fica muito claro quando um coração frustrado faz isso simplesmente para fugir, é o caminho da fuga. É o caminho da desistência, não é o caminho da compreensão de que esse é o meu momento de realizar isso, de viver isso. Não, é só um momento de fugir. Eu estou frustrado às vezes comigo mesmo, pela minha espiritualidade superficial, pela minha espiritualidade quase inexistente, pela minha incapacidade de me dedicar ao Senhor, de olhar para as coisas do Senhor, e aí com essa minha frustração eu começo a me dedicar a outras coisas que não exigem um compromisso espiritual, que só exigem minha presença, que só exigem meu esforço, que só exigem minha atenção, mas não exigem meu coração, não exigem minha espiritualidade, não exigem meu compromisso de vida, não exigem que eu comprometa a minha vida, mas que eu comprometa só o meu tempo e a minha energia. A frustração, irmãos, nos empurra para o caminho da desistência. E de repente tudo aquilo que a gente vem construindo diante do Senhor há anos, é jogado fora, simplesmente porque a gente está frustrado com alguém ou com alguma circunstância. A sexta lição da frustração, irmãos, é que a frustração nos leva à incredulidade. Você percebe como esses discípulos tinham tudo diante deles e não criam, e não conseguiam crer.
Eles tiveram Jesus dizendo para eles como seria, eles tiveram as mulheres dizendo que aquilo aconteceu, eles estão aqui tendo Jesus ensinando, porque olha o que o texto diz, que desde Moisés, passando pelos profetas, Jesus vai ensinando, Jesus vai expondo as Escrituras. Olha que coisa fabulosa. Jesus faz ali uma pregação, uma aula de teologia sistemática. Ele diz, olha, a partir de Moisés, durante todo o Antigo Testamento, olha como as Escrituras falam do Redentor, do Salvador, do Messias. Mas ainda assim eles não conseguem crer. Irmãos, a frustração talvez seja o maior impeditivo que há para que a gente creia firmemente no Senhor. Porque poucas coisas doem tanto quanto estarmos frustrados. Porque frustrado, você só não está só triste, você não está só desapontado, você não está só cansado, você está tudo isso junto. É uma sobrecarga. Quando Jesus fala dos sobrecarregados, Ele está falando dos frustrados. Frustrados com a vida, consigo mesmo, com a religiosidade, com tudo aquilo que está à sua volta. E a frustração nos leva ao caminho da incredulidade. Você nunca vai encontrar um frustrado dizendo, minha esperança está no Senhor. E se ele disser isso, ele está apenas dizendo aquilo que ele entende que os outros precisam ouvir. Porque no seu coração, ele não consegue crer. Bom, tendo dito essas coisas, eu queria então fazer algumas aplicações. Eu quero me deter um pouquinho mais aqui nas aplicações para a nossa vida. Eu separei algumas delas para que a gente possa pensar um pouco sobre como lidar. A gente sabe o que a frustração produz em nosso coração. Eu queria que esse texto pudesse nos ensinar como é que nós podemos lidar com a frustração ou reagir à frustração, ao cansaço na nossa vida. Em primeiro lugar, não se precipite. Está pequenininho aí, né? Não se precipite. Se esses discípulos tivessem esperado um pouquinho mais, o Senhor teria se apresentado a eles em Jerusalém. Mas eles fizeram uma caminhada de 11 quilômetros, parece pouco, né? Mas 11 quilômetros naquela poeira e aqueles caminhos tortuosos, certamente não foi uma caminhada fácil. E, além disso, a tristeza torna essa caminhada ainda mais difícil, ainda mais pesada. E eles só precisavam ter esperado um pouco. Um pouco. No dia seguinte, Jesus estava entre os discípulos. No dia seguinte. O texto posterior a esse mostra Jesus se apresentando aos seus discípulos. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que por estar frustrados nós precisamos dar um jeito na nossa vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida não pode continuar assim. Pode, espera um pouco. Tenha certeza do que você precisa fazer, para que você não faça algo que piore a situação. Irmão, creia em mim quando eu te digo, nada é tão ruim que não possa piorar. Parece pessimista isso, né? Mas não é pessimista, é realista. Quando alguma coisa acontece que você diz assim, não falta mais nada acontecer comigo. Meu Deus, eu tenho um pavor dessa frase. Porque sempre tem algo pior que pode acontecer. E, infelizmente, às vezes acontece. Não se precipite, meu irmão. Se você está frustrado, vai orar. Coloca a sua frustração diante de Deus. Se você está cansado, você está sobrecarregado, ouça Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Busque o Senhor, encontre descanso no Senhor, descanse sua alma antes de decidir. Porque se você tomar decisões com a sua alma perturbada, você vai tomar decisões erradas. E o pior, vai perturbar a vida de quem está ao seu redor. Porque um perturbado se multiplica. Multiplica a sua perturbação para os que estão ao seu redor. E nem percebe isso. Ele nem percebe como ele vai contaminando com a sua frustração os que estão ao seu redor. Irmãos,
Você não tem necessidade de tomar uma decisão apressada com relação à sua vida. Ore, descanse no Senhor, coloque seu coração diante do Senhor e espere. Não ceda às pressões ao seu redor, porque as pressões ao seu redor nunca serão ao seu favor, sempre serão ao favor dos que pressionam. Nunca. Você já viu algum patrão pressionando os funcionários para que eles se reunissem para pedir aumento? Você nunca vai encontrar um patrão fazendo isso. O patrão pressionando, e aí, já falou com seus colegas aí para vocês pedirem um aumento de vocês logo? Se o patrão fizer isso, você vai pedir as contas, não é aumento, porque esse cara está louco, vai acabar com essa empresa. Quando alguém coloca pressão em você, não é sobre você, é sobre quem está pressionando. É quem está pressionando que vai ser beneficiado de pressionar você. Então, as pessoas que estão sempre à sua volta, pressionando você com relação às decisões que você precisa tomar, elas serão beneficiadas por essa pressão, não você. Você tem tudo a perder, porque se a decisão for precipitada, for uma decisão errada, você viverá as consequências dela. Não se precipite, tenha calma ao fazer as coisas. Respire. Você já viu já entrou no mercado onde teve uma promoção relâmpago? Você já entrou? Não sei, se você não entrou, é porque você é muito novo. Antigamente tinha muito isso no supermercado. E você entrava em algum supermercado e daqui a pouco, promoção relâmpago, apenas 3 televisões, custa 2.000, por 1.999, mas olha só agora. E você fica, meu Deus, 3 televisões só agora, meu Deus, eu vou perder. Tu já abre o aplicativo, vê se tem limite no cartão de crédito, e você, e aquilo é um negócio que vai contagiando, daqui a pouco você veio e comprou. São técnicas de venda. Quem te pressiona é beneficiado, não é você. Pode ser até de 2.000 por 1.000. Tem um irmãozinho aqui na igreja, que eu não vou contar quem é, mas ele faz isso. Ele vai comprar pão e volta com um equipamento para a casa dele. Né? Não estou aqui para entregar ninguém, apesar que eu não sou baú para guardar também. Mas tem pessoas que se você botar, não é o caso desse, agora mudou de assunto, tá? Se você botar pressão, você vende. Não é assim que vendedor faz? Vendedor faz isso. Olha, é a última. Olha, se você vai perder isso, não sei. Pode reservar para mim? Não posso reservar, porque isso aqui tem muita saída. Se eu reservar, não vai dar tempo, porque logo alguém vem pegar. Ai, meu Deus, eu preciso pegar isso. Isso é técnica de venda, meu irmão. E as pessoas estão vendendo para a gente algo o tempo todo. Só que o que eles estão vendendo é o que eles querem vender. Acalma teu coração, meu. Jesus não tem pressa nenhuma com relação a você. Essa pressa é toda sua. Não é nossa. Não é do Senhor. É toda sua. Acalma teu coração. Não se precipita. Está cansado? Está sobrecarregado? Vá a Jesus. Vá a Ele. Faça como Pedro recomendou. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Calma, meu irmão. Calma. O mundo não vai acabar porque você não tomou decisão hoje. E se acabar, melhor ainda, porque você não tomou e foi para a glória. Só tem a ganhar. Descansa seu coração, meu irmão. Nós cristãos precisamos aprender a descansar o nosso coração. Todo mundo pressiona todo mundo o tempo todo. Calma. Calma, descanse no Senhor e tome a decisão que você precisa tomar. Segunda aplicação que esse texto nos ensina. Não se aparte das Escrituras. Irmãos, parece chover no molhado falar isso. Mas não existe nada que nós deveríamos abraçar de forma mais intensa em nossa vida do que as Escrituras. Elas são a revelação de Deus, ou ela é a revelação de Deus. Quando nós queremos ouvir a Deus, é nas Escrituras que nós ouvimos a Deus. Quando nós queremos conhecer a Deus, é nas Escrituras que nós conhecemos a Deus. Quando nós queremos saber sobre o que está por vir, é nas Escrituras que nós encontramos o que está por vir. Tudo aquilo que nós precisamos para viver, nós encontramos nas Escrituras.
Como é que pode um cristão se apartar disso? Como é que pode um cristão valorizar qualquer outra palavra acima da palavra das Escrituras? Olha que interessante. Eles estavam conversando sobre o que aconteceu. E aí Jesus se aproxima e tem todo aquele diálogo. E Jesus diz, olha como vocês são lentos em entender. E aí o que Jesus faz? Expõe as Escrituras. Jesus não realiza um milagre para mudar a vida daqueles homens. Jesus expõe as Escrituras. São elas que realizam o milagre da transformação. Quem está longe das Escrituras, está longe do que Deus está fazendo. Porque tudo que Deus faz a partir das Escrituras. E é por isso que nós encontramos um monte de cristãos falando coisas que você olha e diz assim, meu Deus, acho que quem falou isso aí foi Allan Kardec, não foi Jesus não. Mas o cara está com o peito cheio dizendo que aquilo é verdade. Por quê? Porque ele está longe das Escrituras. Ele já está confundindo ditado popular com versículo bíblico. Ele já está confundindo a vontade dele com o que Jesus falou, o que ele acha, a experiência dele com o que Jesus falou, e quando ele faz essa salada toda, ele não sabe nem para onde vai. Não se aparte das Escrituras, porque se você quer saber o que fazer, se você quer viver diante de Jesus, se você quer deixar esse cansaço, essa frustração de lado e continuar caminhando, se você quer começar, se você quer recomeçar, é através das Escrituras que Jesus vai fazer isso. Não é de outra forma. Não é através de um arrepio que você vai ter, não é através de um rodopio que alguém vai dar, não é através de alguém que vai vir marchando para você, dizendo, eis que eu te digo. Não, são as Escrituras. E só as Escrituras. Qualquer outra voz deve chegar ao nosso ouvido e não deve encontrar guarida. Mas a voz de Deus, as Escrituras expostas, são voz de Deus, palavra viva para o nosso coração. Terceira aplicação para a nossa vida, não se aparte de Jesus. Isso aqui parece impossível, né? Como é que eu posso me apartar de Jesus? Olha que interessante, as Escrituras sempre dizem que Jesus nunca nos abandona. Mas as Escrituras nunca dizem que nós não abandonamos Jesus. Há um caminho inverso nesse sentido. Jesus está sempre conosco, no sentido de que nós podemos sempre contar com Ele e que Ele está sempre com a sua provisão cuidando da nossa vida. Mas isso não quer dizer que o inverso é verdadeiro, que nós estamos sempre olhando para Jesus e sempre dedicando a Jesus e sempre concentrados em Jesus e sempre colocando a nossa vida em Jesus. Não, muitas vezes nós estamos distraídos com as coisas do mundo. Muitas vezes nós estamos distraídos com tudo aquilo que tem ao nosso redor. Não tem tanta luz piscando ao nosso redor que a gente confunde essas luzes com a luz de Cristo. Tem tanto jogo de luz ao nosso redor chamando a nossa atenção, que às vezes nós nos perdemos em olhar para a verdadeira luz, para a luz do mundo. Se apartar de Jesus, irmão, significa, quando esses discípulos estavam com Jesus, eles dizem que o coração deles estava aquecido, queimava o coração. Sabe por que esses discípulos estão dizendo? Que a presença de Jesus faz isso. Queima o nosso coração. E olha que interessante, eles vão perceber isso depois. Eles dizem, olha, não queimava o nosso coração enquanto ele expunha as Escrituras. A presença de Jesus ali fez com que os olhos deles se abrissem, com que eles compreendessem. É a presença de Jesus ali que muda toda aquela circunstância que era de frustração, de angústia, de dor, de tristeza, de desistência. Tudo isso muda, porque Jesus expõe as Escrituras, porque Jesus estava ali. Irmãos, a nossa vida precisa ser mais do que cumprir a nossa tarefa devocional. A nossa vida devocional ela é fabulosa, mas ela não pode ser um ritual para nós, irmãos. É extremamente necessário, mas não pode ser um ritual. Eu vou ali, faço meu devocional, acabei meu devocional, pronto, está tudo bem. Não!
Eu preciso me relacionar com Jesus. Eu preciso me relacionar com a verdade do Evangelho. Eu preciso me relacionar com a igreja de Jesus. Essas relações que o Evangelho propõe, edificam a minha vida, transformam a minha vida. Esse discípulo não estava sozinho, ainda que no erro, mas não estava sozinho. Esse discípulo encontra Jesus, esses discípulos encontram Jesus e tudo é transformado. Não se aparte de Jesus, irmão. Às vezes nós queremos encontrar em qualquer outro a solução para os nossos problemas, a solução para a nossa frustração. Mas é caminhando com Jesus. Ainda que a nossa caminhada seja a caminhada que não deveríamos estar fazendo, Jesus faz essa caminhada conosco, para transformar esse nosso caminho de morte em caminho de vida. A última aplicação que eu queria compartilhar com você: não se envergonhe de voltar atrás. Uma dos nossos maiores problemas é que, como seres humanos, nós somos orgulhosos. O pecado produz isso em nosso coração. Todo ser humano, ele é inerentemente pecaminoso. Ele luta contra isso. Alguns vencem isso com mais facilidade, são aqueles camaradas de boa. Outros lutam contra isso a vida toda. Mas a grande questão é que todos nós, por conta do pecado, vamos em certa medida lidar com o nosso orgulho. E o nosso orgulho não vai aceitar que nós fiquemos por baixo em absolutamente nada. Tem até um versículo, que é o versículo usado de forma errônea pelos orgulhosos, que é: Deus me fez cabeça e não cauda. Os orgulhosos usam isso para dizer que Deus os colocou sobre a cauda. Quem é a cauda, eu não sei. Mas alguém é cauda aí nessa história dos cabeças, né? Mas olhando para isso, irmãos, nós vamos perceber como é difícil voltar atrás nas decisões que a gente toma. Mas a única razão para isso é o nosso orgulho. Não é outra coisa, é o nosso orgulho. E se alguma coisa essa história nos ensina de mais profundo, é isso. Esses discípulos fazem uma caminhada, eles, não sei que horas eles saem de Jerusalém, mas eles chegam já no início da noite, ou à noite, tanto que eles dizem a Jesus: olha, já está de noite, não siga a viagem sozinho, fique conosco. Como que dizendo, a viagem sozinha no escuro é perigosa. Você imagina que eles estão num local ermo, nós não estamos falando de cidades como temos hoje, nós estamos falando de um momento sem energia elétrica, não tem energia elétrica, e que eles iriam de um povoado para outro, seja qual distância fosse, no completo escuro. O máximo que eles poderiam ter é eles mesmos iluminando a lamparina. Ou, como nós conhecemos no Salmo 119, né, a lâmpada para os meus pés, que era a lâmpada exatamente que era colocado nos pés para iluminar o caminho. Por isso que o salmista vai dizer que a palavra é essa luz para os pés que ilumina o caminho. Porque eles usavam essas lâmpadas nos pés. Lâmpada era um nome, obviamente, como alguma coisa ali, como um candeeiro, vamos dizer assim. Bom, mas a questão é que eles acham que Jesus não devia seguir adiante, porque a viagem seria ruim. Quando eles entendem que era Jesus partindo o pão, Jesus abençoando o pão, dando a eles, e eles então entendem o que está acontecendo ali, o que eles fazem? Na mesma hora eles voltam para Jerusalém. Na mesma hora eles fazem os 11 quilômetros de volta, no mesmo escuro e nas mesmas condições ruins que eles disseram para Jesus não fazer. Aquilo já não importava mais. Eles tinham compreendido, eles tinham entendido que o que eles estavam vivendo era uma frustração. E no Senhor, no Evangelho, na comunhão com Jesus, essa frustração é vencida. E agora o que eles fazem é voltar atrás. E eles caminham uns 11 quilômetros de volta a Jerusalém para contar para os discípulos que é verdade. Olha que interessante. Primeiro eles fazem o caminho do animado. Você já viu animado? Esses discípulos talvez fizeram um caminho, uma caminhada, como a gente vê hoje muitos adolescentes caminhando. Você já viu? Adolescente hoje, o pai precisa ser sócio da empresa de chinelo.
Porque eles caminham arrastando tanto chinelo que vai gastando. Aquela caminhada animada, você olha o adolescente vindo andando com aquele ânimo assim. Vai estar morrendo, e você olha aquele ânimo chegando assim perto de você. Deve ter sido alguma coisa muito parecida aos discípulos. A caminhada dos discípulos. Mas agora eles voltam, e voltam animados, e voltam com certeza muito mais rápidos do que eles foram, e dispostos, e agora querendo chegar ali junto aos discípulos para dizer, era verdade que as mulheres falaram, Jesus está vivo. Olha que interessante, irmãos, como uma caminhada com Jesus transforma a dor e a frustração em ânimo e motivação. Só Jesus pode fazer isso, ninguém mais faz. Você pode caminhar com quem quiser, a orla inteira da praia, você só vai se cansar. Mas quando é com Jesus a nossa caminhada, a frustração e a dor se transforma em ânimo e motivação. Não deixa a frustração vencer você, meu irmão, porque todos nós nos frustramos com alguma coisa. Aliás, todos nós nos frustramos com muitas coisas. E se você já foi muito frustrado, infelizmente eu preciso dizer para você que ainda não acabou. A vida vai continuar perturbando você a ponto de te frustrar. Talvez você mudou de emprego e diz agora não, agora esse emprego vai frustrar também. Tudo o que você pensar vai te frustrar. Porque o pecado, o ambiente pecaminoso, que é essa terra, sempre vai produzir isso. Primeiro, pelas nossas expectativas tolas de que as coisas podem ser perfeitas. E segundo, pela própria realidade de cada um de nós, que erra, mesmo quando a gente quer acertar. E a frustração faz parte da vida. E como nós lidamos com ela? Confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Quem que nós ouvimos? As Escrituras. Com quem nós nos relacionamos? Com o Senhor. E quando nós entendemos, nós damos meia volta e vamos recomeçar. E recomeçamos quantas vezes tivermos que recomeçar. E voltamos a acreditar quantas vezes tivermos que acreditar. E levantamos a cabeça quantas vezes tivermos que levantar. Porque é o Senhor que faz isso sobre a nossa vida. Porque é o Senhor que transforma a frustração em ânimo e motivação. Porque é o Senhor que transforma a nossa vida. É o Senhor que toma o abatido pela mão e o põe de pé. É o Senhor que com a sua forte e poderosa mão nos ajuda na nossa caminhada. É o Senhor. E é nele que nós confiamos. Jesus caminha com você, mesmo quando seus olhos não o veem, nem seu coração o sente. Ainda assim, Ele está lá. Às vezes seus olhos não veem, porque eles estão muito focados na sua frustração. Às vezes seu coração não o sente, porque essa frustração está crescendo em seu coração, invadindo ele todo. Mas o Senhor está lá. Nunca esqueça, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Senhor, nós sabemos que para a nossa alma frustrada e nosso coração entristecido, só há esperança no Senhor. Talvez o momento não seja de frustração, mas a nossa vida é sempre cercada de frustrações, de cansaço, de dores. Ajuda-nos, Deus, em nossa caminhada com o Senhor, termos nossa mente e coração transformados, como esses discípulos tiveram. E agora, motivados, voltaram para anunciar a verdade do Teu Evangelho. Voltaram à comunhão com os outros discípulos. Entenderam a grandeza da Tua obra. E agora, não mais entristecidos nem sobrecarregados, mas motivados, animados, felizes, caminham com os discípulos diante do Senhor por todos os dias da sua vida. Ajuda-nos, Deus, a fazer essa caminhada contigo sempre que nosso coração estiver frustrado.
Ajuda-nos a nos lembrar, todas as vezes que estivermos sobrecarregados, que é nessa caminhada contigo que nós encontramos descanso para nós, para nossa alma. E ajuda-nos, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Amém.